Vai uns segundinhos aqui para abrir, mas acho que está abrindo aqui. Já estamos vendo. Já. Então, pessoal, bom dia. A Gabriela, ela fez mestrado e doutorado, e está fazendo doutorado, né, em ciências médicas e endocrinologia. Ela tem ampla experiência, né, com diabetes, já trabalhou como farmacêutica em farmácias comunitárias, fez um mestrado e está fazendo o doutorado dela sobre o tema. Então, hoje, a Gabriela vai trazer para a gente, né, esse tema tão importante, que é justamente a orientação farmacêutica sobre a aplicação da insulina. Né? Nós vimos como uma pauta muito importante dentro do projeto Cuidar Mais, porque o Ministério da Saúde cada vez mais está substituindo, né, os frascos pelas canetas, e isso faz com que a técnica de aplicação de insulina ela seja diferenciada. Então, foi uma demanda muito pertinente assim do Estado em relação a esse tema. Nós decidimos, então, iniciar neste mês de novembro, que é o mês do diabetes, né, uma campanha estadual, que é a campanha do cuidado à pessoa com diabetes, né, que vai trabalhar durante todos esses meses, até o próximo novembro, temas relacionados com diabetes, para que a gente possa pautar, né, capacitar e também estimular a equipe para trabalhar em rede sobre esse tema. Gabriela, fica contigo então agora a apresentação. Se tu quiser também se apresentar um pouco mais, né, falar um pouco mais de ti, da tua experiência, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite. Obrigada, Agnes. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês, então, um pouco da minha experiência, dos meus 10 anos de formada, então, 8 anos são trabalhando com atendimento ambulatorial, então, de pacientes com diabetes, né? Então, nesses 8 anos, eu tive experiência em trabalhar em farmácia de dispensação, em farmácia orientando pacientes com diabetes, no hospital, dentro dos grupos de pesquisa, né, onde é a minha atuação atual com relação a pacientes com diabetes, né? Então, claro, e eu sempre gosto de reforçar que nesse tempo eu sempre tive ao meu lado sempre grandes profissionais, grandes farmacêuticos, enfermeiros, médicos, nutricionistas. Então, foram profissionais porque o cuidado do paciente com diabetes é multidisciplinar, né? Não existe só uma área isolada, uma orientação isolada, né? Então, é o conjunto dessas orientações dessa equipe, né? Então, vou compartilhar um pouco com vocês. Então, falar sobre a orientação farmacêutica sobre a aplicação de insulina. Atualmente sou farmacêutica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro da Liga Interdisciplinar de Diabetes, mestre e atualmente doutoranda, né, no programa de pós-graduação em Ciências Médicas e Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, declaro também que não tem nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Vou apresentar aqui no decorrer, se vocês tiverem algum problema aqui com relação ao áudio, vocês podem escrever aqui, né, no chat, a Agnes vai me sinalizando, né, e no final a gente também abre um espaço para dúvidas, né, que vocês tenham, e também eu gostaria só de mencionar que é um grande desafio quando a gente fala em orientação, porque a parte de aplicação de insulina, ela é teórico-prática, né? Então, a gente trazer de forma teórica, né, uma prática, ao mesmo tempo é um desafio, então eu fiz o possível para que fique claro para vocês, então, essa parte prática que eu acabei trazendo aqui na apresentação, né?
Então, aqui é um pouquinho do conteúdo que a gente vai falar hoje, é uma introdução sobre o diabetes, quais os tipos de insulina, são pontos que o farmacêutico precisa saber, o farmacêutico precisa entender para orientar adequadamente uma aplicação. Quais os tipos de insulina que existem, quais as diferenças entre elas, né? Quais os métodos de aplicação que o paciente tem disponível para escolher sobre a administração de insulina, então o que ele precisa cuidar, o que ele precisa orientar, né, quais as complicações cutâneas que estão relacionadas à aplicação, né, sobre a conservação, a validade, como que se conserva o medicamento, né, qual o descarte adequado, também sobre monitorização e hipoglicemia, então, a gente vai falar um pouquinho. Então, introduzindo rapidamente aqui sobre a epidemiologia do diabetes, né, a gente sabe que é uma doença que tem uma alta prevalência em adultos, né, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, entre pessoas, adultos com 20 e 79 anos no Brasil, nós temos uma prevalência de 11,4% das pessoas, então, dos adultos com diabetes. Isso significa que um em cada nove adultos tem a doença, né? Então, se a gente está numa sala aqui com 9 pessoas, na prevalência, uma pessoa tem diabetes, né? Isso se estima-se, com base nessa prevalência, então, que no Rio Grande do Sul a gente tem aproximadamente 1.250.000 adultos com diabetes, né? E o diabetes está entre as top 10 causas de morte também, né? De acordo com dados levantados em 2016. O diabetes ele é uma doença crônica, é uma doença progressiva, ela é caracterizada por o quê? Por uma hiperglicemia, né, persistente que decorre da deficiência, né, da ação da insulina ou da sua ação, né? Então, da deficiência da produção ou da sua ação. Ou pode ser ambos os mecanismos, né? A classificação do diabetes hoje se classifica basicamente do diabetes. Diabetes tipo 1, que é aquele paciente com deficiência, então, da insulina, por destruição autoimune, ou deficiência da insulina de natureza idiopática. O diabetes tipo 2, a perda progressiva de secreção de insulina, combinada com a resistência à insulina, o diabetes gestacional e outros tipos de diabetes, entre eles secundário a medicamentos e infecção. E a insulina, ela é hoje uma das principais formas de tratamento do diabetes, né? Ela foi descoberta em 1921 e de lá para cá a gente teve grandes avanços, né, com relação à tecnologia, aos métodos de aplicação, né, a farmacocinética. Cada vez mais ela vem a ficar mais próxima da insulina fisiológica, né? E a insulina também ela é considerada pelo Instituto de Práticas Seguras ao Uso de Medicamentos um medicamento potencialmente perigoso, né, devido a falhas que possam acontecer decorrentes ao risco de dano graves se ocorrerem falhas decorrentes ao seu uso, né? É um medicamento que é frequente as falhas, mas se virem acontecer, tem um risco de um dano grave, né? Então, com isso, a gente reforça a importância da orientação adequada, a importância da orientação do farmacêutico. O farmacêutico é um profissional que ele está hoje disponível nas farmácias para orientar, o farmacêutico está no hospital, o farmacêutico está na pesquisa, né? Então, a importância da orientação, essa nossa orientação, sim, pode fazer diferença no tratamento, na adesão desses pacientes. Aqui eu trouxe um perfil normal de secreção de insulina. Sempre eu trago e eu gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem, né? Então aqui uma pessoa que não tem diabetes, esse é o perfil normal da secreção de insulina, né? Ou seja, a pessoa, o pâncreas, ele produz gotas contínuas de insulina durante todo o dia, né? Então aqui o que a gente pode observar, ó? Gotas contínuas durante todo o dia, ou seja, ele vai produzir durante todo o dia insulina. Mas, quando as pessoas se alimentam, então nas refeições, a gente tem bolos de insulina, temos um jato, né? Então, o pâncreas, ele libera, a gente vê aqui que sobe a produção de insulina. Então, esse é um perfil normal, então, de uma pessoa que não tem diabetes, né? Então, produz gotas contínuas de insulina durante todo o dia e nas refeições, bolos de insulina
né, jatos de insulina para cobrir, então, né, essa glicemia que ela vem a aumentar, então, com as refeições. Por que eu trouxe isso? Para nos ajudar a entender um pouco sobre os tipos de insulina que a gente tem hoje disponível, tá? Então, aqui, por que eu trouxe isso? Por que o farmacêutico tem que saber? Sim, o farmacêutico precisa saber quais os tipos de insulina, né? É importante ele saber que, essa é uma insulina de ação rápida, essa insulina aqui, ela tem uma ação rápida para cobrir as refeições, o bolos, aquele jato de insulina, essa outra insulina ela tem uma ação basal, é uma insulina que imita a ação das gotinhas contínuas de insulina, né? Então, o farmacêutico precisa ter essa noção para uma orientação adequada, né? Assim como quanto tempo demora para iniciar a insulina, quanto tempo o paciente tem que aplicar antes da refeição, né? Então, essas informações são importantes. Saber decorar tudo, é difícil, isso com a experiência, né? Mas é importante que a gente saiba onde buscar, né? A gente saiba que precisa, vou orientar o paciente, eu preciso saber, né, dessa informação para mim prestar uma orientação adequada para o paciente, tá? Então, primeiramente, vocês lembram, então, no slide anterior que a gente falou a forma, então, do perfil normal da produção de insulina. E aqui é o que a gente tem hoje disponível de insulina para aplicação, né? Então, eu gosto sempre de dividir em dois grandes grupos, tá? Em bolos e aqui as de ação longa em basal, tá? Então, lembrem lá daquele exemplo anterior, né? O bolos, quando o paciente se alimenta. Então, aqui nós temos as insulinas de ação rápida. O objetivo da ação rápida, da insulina de ação rápida, é cobrir as refeições, né? Uma insulina que ela vai iniciar mais rápido, né? E aqui nas insulinas, então, o que a gente tem com relação de opção, então, das insulinas, então, que tem essa ação rápida? Nós temos a regular. A regular é uma das insulinas mais antigas, né, ela é acessível hoje a toda a população brasileira, né? É uma insulina que, quando aplicada, ela demora meia hora, uma hora para iniciar o efeito. Qual é a recomendação para a insulina regular? E é uma grande dificuldade da maioria dos pacientes, é aplicar 35 a 40 minutos antes da refeição, né? Por quê? É uma insulina que é para cobrir a refeição, né? Para quando o paciente vai se alimentar, para não subir, né? Só que é necessário que seja aplicado 30 a 40 minutos antes, né? Então, essa é uma grande dificuldade hoje da maioria dos pacientes, né? De respeitar esse tempo antes da aplicação, né? Então, ela é uma insulina que, claro, ela é de ação rápida, tem um efeito menor, 5 a 8 horas, né? E uma vantagem, então, que ela é disponível e é um custo acessível, né? Mas hoje os pacientes não compram, a gente tem disponível por farmácia popular, tem na unidade básica de saúde, enfim, ela é mais acessível. Com relação aos análogos de ação rápida, então são insulinas que tanto a Aspart, a Lispro quanto a Glulisina, elas têm um início mais rápido, né? Então elas têm essa vantagem. Então a recomendação já para Lispro, para essas três, é que sejam aplicadas 15 minutos antes da aplicação, né? Então, a gente já consegue reduzir mais a metade, né? Então, 15 minutos o paciente aplicando antes já é suficiente, tá? E agora, recentemente, nós tivemos, então, duas novas insulinas, dois novos análogos de ação ultra-rápida, né? Então, uma delas é a Faster Aspart, né, a FIASP, que é uma insulina que veio ano passado, tá? Que é Aspart, se eu não me engano, com glutamina e nicotinamida, que deixam mais rápida a ação delas, tá? E a vantagem dessa insulina é que ela pode ser administrada na hora da refeição, né? E ou 10 minutinhos antes, mas pode ser na hora da refeição, né? Então ela se aproxima mais ainda da insulina fisiológica, né? E a outra insulina inalável, né, a Tecnosfera. Tecnosfera é da tecnologia, insulina é em função da tecnologia da produção dessa insulina, tá? A insulina inalável, ela é insulina humana em pó,
Tá? E ela é uma insulina só de ação rápida. Ela veio também aqui para o Brasil ano passado. Ela tem ainda uma desvantagem em função do seu custo, né? Não são todos os pacientes que podem usar essa insulina, né? São pacientes que fumantes não podem, com DPOC não podem. Para o paciente usar a insulina inalada, ele precisa ter um acompanhamento da sua função pulmonar, né? Então, ela tem algumas especificidades, essa insulina, mas também ela é uma insulina que, quando aplicada, pode ser aplicada 12 minutos antes até 20 minutos depois de quando o paciente inicia a refeição. Né? Então, ela tem essa vantagem. Uma desvantagem é o seu custo, né? E essas especificidades que tem com relação à função pulmonar. Né? A Fiasp, a outra, essa de cima, que é a Fast Aspart, também é uma insulina mais nova, né? Tá há pouco tempo no mercado, então, comparado, claro, a outras insulinas que estão há mais tempo, né? Então, assim, quando a gente fala em segurança a longo prazo, ainda tá pouco tempo, né? E uma outra desvantagem dessas duas insulinas é que também, até a Faster Aspart, ela não é tão cara, a inalada sim, né? A Fast Part ela é mais acessível, mas a inalável, se o paciente for usar ela, é em torno de uns R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, né? O que é importante também a gente mencionar aqui, quando a gente fala aqui com relação às insulinas, então, de ação rápida? A gente falou a importância de se respeitar o tempo antes da alimentação, porque é uma insulina que vai cobrir, quando o paciente se alimentar as refeições, ela vai cobrir as refeições, né, para não deixar subir a glicemia do paciente. Mas aquele paciente inapetente, aquela criança que tu não sabe se vai conseguir se alimentar, em alguns casos, se recomenda mesmo aqui as partes que tem que ser administrada 15 minutos antes, a Lispro, que tem que ser administrada 15 minutos antes. Então, em alguns casos, existem algumas exceções para esses pacientes de se aplicar depois de comer, né? Ou enquanto está se alimentando, porque não sabe se o paciente vai conseguir se alimentar, né? Então, só para trazer para vocês que existem essas exceções, tá? E aqui, então, nós temos as insulinas, então, basal, né? Então, lembrem lá aquela gotinha de insulina que o pâncreas produz durante todo o dia, de forma contínua. Então, aqui são as insulinas para imitar esse efeito, que tem uma ação prolongada, tá? Então, o que a gente tem de opção com relação à insulina basal? Nós temos a NPH, que é uma insulina que, quando administrada, inicia efeito 2 a 4 vezes, 2 a 4 horas, né? É uma insulina que tem um pico de ação, né? Ou seja, em algum momento, quando aplicada, ela tem uma ação mais forte, isso tem um risco maior do paciente ter hipoglicemia, e é uma insulina que não tem, ela não dura 24 horas, né? Então, isso quer dizer que o paciente, claro, se for um paciente com diabetes tipo 1, que não produz nada de insulina, é um paciente que vai ter que usar 3 vezes ao dia a NPH, né? Aí, se for um paciente com diabetes tipo 2, que produz um pouco de insulina, que está iniciando a insulina para ajudar o controle junto com o diabético, com o antidiabético oral, esse paciente pode usar uma vez, né? Mas aquele paciente que não produz nada, como o DM1, geralmente já tem que, se usa NPH, tem que usar 3 vezes ao dia, tá? Porque a gente vê que não tem cobertura das 24 horas, né? Também nós temos os análogos de ação longa, né? Que são, aqui nós temos glargina e detemir, tá? Também inicia a glargina 2 a 4 horas, né, a sua ação após a aplicação. É uma insulina que tem um pico de ação mínimo, né, tem um risco menor de hipoglicemia. E ela dura 20 a 24 horas. Geralmente a glargina se aplica uma vez ao dia, né? Em alguns casos, assim, isso dá o que? Em torno de uns 10% dos pacientes, mas até menos. Alguns pacientes que apresentam hiperglicemia inexplicável próximo do horário da aplicação, o médico acaba dividindo a dose em 2 vezes, tá? Mas se não, geralmente, a maioria dos pacientes é uma vez ao dia que aplica a glargina. E a detemir, então, é uma outra insulina de ação longa, inicia efeito 1 a 3 horas, tem pico de ação também menor,
né, da NPH, mas também não dura 24 horas, né? Então, é uma insulina que geralmente se aplica 2 vezes ao dia, depende do paciente, se for DM2, às vezes pode ser uma vez, né? E com relação aos análogos de ação ultralonga, então nós temos a Gludeca e nós temos a Glardina 300. O que é a Glardina 300? A Glardina 300 ela é mais concentrada do que a outra Glardina. Todas as insulinas que nós temos hoje no Brasil, exceto a Glardina 300, a concentração é 100 unidades por ml. A Glardina 300, que tem aqui a marca, eu trouxe a marca até para ajudar a gente a gravar, tá? A 300, ela é 300 unidades por ml. Então, é a única insulina que a concentração é diferente das insulinas que nós temos hoje no Brasil, injetáveis, tá? Por enquanto. Então, ela é 100, que ela é 300 unidades por ml. Qual é a vantagem dela com relação à outra? Aquele paciente, geralmente obeso, com resistência à insulina, ou às vezes nem pacientes obesos, pacientes que não são obesos, mas que têm resistência à insulina e estão com doses bem elevadas. Por exemplo, um paciente que tem uma dose total diária de aproximadamente quase 100 unidades por dia, ele aplica quase 1 ml, né, todo dia subcutâneo. Então, a vantagem dessa insulina aqui mais concentrada é que ele vai aplicar um volume menor, né? Então, essa é uma das principais vantagens. Essa Glardina 300 e a Degludec, a gente vê que elas têm uma ação maior que 24 horas, mas mesmo assim, o que se preconiza é que sejam administradas diariamente, né? Mas elas têm uma vantagem, por exemplo, a Degludeca, sempre o paciente aplica às 9 horas da manhã, esqueceu, ele pode aplicar quando ele lembrar, né? Então, essa é uma das vantagens da Degludeca, principalmente, que é 42 horas, mas precisa respeitar as 8 horas. Se faltar 8 horas, né, ele pode aplicar de novo, desde que não falte menos de 8 horas para a próxima aplicação. Tá? Então, é uma das vantagens dela. E, claro, uma das desvantagens é a questão do custo, né? Então, tanto a Glardine e Detemir aqui em cima, quanto essas ultralongas, elas têm, sim, um custo maior, né? E nós também temos as insulinas em pré-misturas, né? São insulinas que elas têm ação rápida e prolongada junto na mesma insulina, né? Então, nós temos aqui com regular, 30% a 70% de ação prolongada, temos aqui a Lispro, que tem 25% de ação rápida e 75% de Lispro, então, prataminada, né? Aqui 50-50, e essa outra aqui 30% de asparte e 70% de ação prolongada, então, de asparte prataminada, né? Essas pré-misturas, ela é difícil ser usada por pacientes com diabetes tipo 1, porque dificulta o ajuste fino dessa insulina. Elas são indicadas geralmente para aqueles pacientes com algum distúrbio cognitivo, ou aquele paciente com dificuldade da adesão, que precisa usar os 2 tipos de insulina, e se tem dificuldade de usá-la separado. Então, são alguns casos específicos que se recomenda, então, que os médicos recomendam essa insulina, né? Então, o que eu queria aqui trazer para vocês? Eu trouxe de forma geral, resumida aqui, o principal, né, as principais informações sobre elas. Por quê? A gente sabe, quem prescreve a insulina vai ser o médico que vai avaliar, vai prescrever lá a posologia adequada para o paciente, mas o farmacêutico precisa saber, precisa ter uma noção. Opa, aqui a Glardina está 3 vezes ao dia, por que está 3 vezes ao dia? Confirmar com o médico, né? Então, quando a gente verificar alguma informação, com relação à posologia fora do usual, é nosso papel confirmar com o médico, verificar com o médico, né? Então, é importante também a gente ter noção, né? Para a gente poder contribuir também, além das informações como início da ação, que são importantes para a gente poder orientar uma aplicação adequada, né? E outro ponto importante, nunca um paciente vai usar 2 insulinas de ação, por exemplo, o paciente nunca vai usar NPH e Glargina, tá? Sempre vai ser uma insulina. Se ele usar os 2 tipos de insulina, ele vai usar uma basal e vai usar uma bolus, aqui uma de ação rápida, né? Da mesma forma que ele não vai usar asparte e lispro,
né? Então, isso também é uma informação importante, tá? Se vocês verificarem enfim, algum paciente, sempre verifiquem com o médico que esse paciente pode estar com a insulina errada, tá? O que eu vejo bastante, assim, eu digo na minha experiência, assim, de farmácia, principalmente, muitas vezes o médico prescreve aqui Asparte, Lisp e Glulisina, essas 3 opções, por quê? Ele coloca as 3 na receita para o paciente escolher a de menor custo, né, aquele paciente que vai comprar. E eu já vi casos que o paciente achou que tinha que tomar as 3, né, e estava comprando as 3. Então lá, nosso papel foi orientar, não, aqui o médico colocou as 3 para tu escolher a de menor custo, né, mas o paciente estava confuso e já estava querendo comprar as 3. Então é importante da gente também saber esses detalhes, essas informações também. E com relação, aproveitando aqui, com relação à mistura de insulinas para aplicar, né? Hoje o que é permitido, às vezes o paciente usa múltiplas doses de insulina, né? E deseja misturar as insulinas. Quais insulinas que podem ser misturadas, tá? Regular pode ser misturada com NPH, né? As insulinas aqui, os análogos de ação rápida também podem ser misturados com NPH, para, em vez de aplicar 2 vezes, aplicar apenas uma, mas os análogos de ação lenta, de ação longa ou ultralonga, não podem ser misturados, né? Então, isso modifica o perfil de ação da insulina. Então, isso, muita atenção, tá? Eu tenho algum viés, assim, com relação a misturar. Eu acho que se o paciente precisa misturar, sempre eu oriento com muito cuidado, né? Porque o paciente tem que ter cuidado de não pôr de volta a insulina no frasco, de aspirar certo, se ele puxa um pouquinho a mais, ele tem que desprezar tudo, né? Então, sempre o paciente tem que ter muito cuidado, aquele paciente que está iniciando, cuidado orientarem para misturar, tá? E agora falando então um pouco sobre métodos de aplicação, né? Então, o que a gente tem disponível, né, para aplicar a insulina, né? Quais os Gabi, métodos? Oi? sou eu, Agnes. Então, até em relação à mistura, tem uma orientação que a gente dá que normalmente é colocar primeiro a regular, depois a NPH, né? Acho que poderia falar um pouquinho para o pessoal, essa é uma orientação importante, assim. Sim, sim. Aqui ainda falando da mistura, claro, depois lá na aplicação a gente pode falar mais, tá? Mas para os pacientes que forem misturar insulina para aplicar, sempre é importante a de ação rápida antes, né? Então, primeiro a regular e depois a NPH, que tem um aspecto leitoso, né? Puxa um pouco a mais, despreza tudo, tá? Então, essa orientação sempre primeiro a de ação rápida e depois a NPH. Lembrando que esses análogos de ação longa e ultralonga não podem ser misturados. E aqui, então, falando sobre os métodos de aplicação, né? Então, o que a gente tem de método? Nós temos as bombas de infusão de insulina, nós temos também as bombas na forma de adesivo, que está para vir, previsão ano que vem aqui para o Brasil, né? Então, a diferença é que ela não tem aqui o conector aqui que fica acoplado à bomba, é um adesivo que fica aqui com esse sensor, né, separado. Nós temos o dispositivo inalatório, então, da insulina Tecnosfera, né, que é a insulina inalada, e nós temos as canetas e seringas, né? E das canetas, nós temos a caneta descartável e nós temos também as canetas permanentes. Qual a diferença entre uma e outra, né? A descartável, o paciente usa e joga fora, descarta. E a permanente, o paciente só vai trocar o refil, o carpule que vai nela, tá? E ela tem uma durabilidade geralmente da caneta permanente é em torno de ela tem uma validade de uns 5 anos aproximadamente, mas claro, tudo depende do cuidado da caneta, se derruba no chão, né? Então não se recomenda usar mais que 5, mais que 4 anos, né? A caneta permanente.
Então, aqui falando sobre os tipos de seringas, né? Então, as seringas nós temos seringas, além do volume diferente, algumas seringas são de 100 unidades, algumas de 50, algumas de 30, nós temos tamanhos diferentes de agulha, né? Então, a menor agulha de seringa é 6 milímetros, mas nós temos também agulhas de 8 e agulha de 12,7. Tá? E outra informação importante é que as seringas também podem ter graduação diferente, ou seja, tem graduação de 1 em 1, graduação de 2 em 2 unidades e graduação de 0,5 em 0,5 unidades. Então, isso precisa ter muita atenção. Isso a gente encontra bastante erro com relação aos pacientes. Às vezes, os pacientes estão recebendo uma, depois recebem outra, não se atentam para essa diferença, né? Então, isso é bem importante, essa questão da graduação para seringas. E com relação aos tipos de caneta, então, né, conforme a gente comentou antes, nós temos as canetas descartáveis e nós temos as canetas permanentes. Canetas permanentes, elas têm vários modelos, né? Sempre a caneta permanente, ela tem que ser usada na insulina do mesmo fabricante, tá? Então, por exemplo, usando uma insulina dessa marca aqui, eu preciso usar a caneta permanente dessa marca, daquela marca daquele fabricante, tá? Isso é importante. As canetas, elas variam de modelos, também de quantidade de insulina que aplicam. Existem algumas canetas que aplicam de meia em meia unidade, que é indicado principalmente para crianças. Crianças aplicam bastante meia em meia unidade, né? E tem um volume menor de unidades também. Algumas aplicam até 30 unidades por aplicação, algumas até 60. Né, da caneta permanente. Lembrando que a caneta permanente, o paciente vai sempre trocar o refil, né? Não joga lá fora. Já a caneta descartável, o paciente aplica a insulina, terminou, descarta a insulina, né? Gabriela, chegou Oi? uma pergunta aqui no chat sobre alguma informação sobre o espaço morto da seringa? A seringa, o espaço morto, ele vai ter nas seringas que tem agulha separada, né? Então, o espaço morto, assim, essas seringas que têm agulha separada, elas têm sim um espaço morto, e geralmente nesse espaço morto é em torno de 2 a 3 unidades. Não se recomenda misturar insulina nessas duas, né, nesse tipo de seringa, tá? Essas seringas que já têm agulha acoplada, elas não têm, tá? Então, o espaço morto geralmente tem naquela que a agulha é separada, tá? Então, a recomendação é que não se misture se o paciente geralmente costuma misturar NPH irregular, não misture nessa seringa, tá? Porque tem esse espaço morto, ele pode aplicar mais insulina de um tipo, enfim, então não se recomenda, tá? Mas essas insulinas que têm agulha acoplada, elas não têm espaço morto. Não sei se eu respondi, qualquer coisa o pessoal também vai colocando, né? E também no final a gente pode falar um pouco mais também. Uhum. Então aqui nós temos as agulhas para caneta, né? Então a caneta, ela precisa da agulha então para aplicar, né? A insulina ela já vem com a agulha, né? E a caneta a gente precisa separado então, né? Colocar lá a agulha na caneta para aplicação, né? As canetas, elas têm a vantagem também que elas têm agulhas de 4 milímetros. Lembram que a seringa, a menor agulha é 6 milímetros, né? Então a caneta já tem essa vantagem que tem agulhas de 4 e 5 milímetros. E aqui eu trouxe um dado interessante, um estudo que foi feito com aproximadamente 500 pacientes foram 500 norte-americanos, e o que eles levantaram? Que a espessura da pele das pessoas, todas as pessoas, independente do sexo, da idade, da etnia, do IMC e do local de aplicação, não variou mais do que foi de 2 a 2,5 milímetro, né, com um intervalo de confiança de 1,25 até 13,25, né. Então, o que isso nos mostra?
que a agulha de 4 milímetros para a caneta, ela pode ser aplicada para todos os pacientes, tá? Até o obeso, pode ser para criança também, né? Claro que às vezes a gente tem uma resistência, assim, né? Às vezes o paciente tem uma camada abdominal bem saliente, assim, um paciente mais obeso, mas a 4 não, tá, pode ser a 5, né? Mas não tem necessidade, né, de uma agulha maior, né? E isso gera menos sofrimento para o paciente e uma maior qualidade de vida, né? E aqui a gente também tem algumas recomendações para aplicação, né, de acordo com o tamanho da agulha, né. Então, a agulha 4 milímetros, ela é indicada para todos os indivíduos, né, a de 4, a de 5 e a de 6, para todos os pacientes, tá? O que a gente tem aqui para de 4 e para de 5? Não precisa fazer a prega subcutânea na hora da aplicação, né, exceto para crianças com menos de 6 anos ou, né, pessoas muito emagrecidas, mas de forma geral não precisa, né? E o ângulo de aplicação para 4 e para 5 milímetros é 90 graus, né, para aplicação. A de 6 milímetros, ela também pode ser indicada para todos os indivíduos, ela precisa fazer prega, né? Então, se o paciente vai usar a seringa, sempre ele vai ter que fazer a prega, porque lembrem que a seringa, a menor agulha é de 6 milímetros, né? Então, precisa fazer a prega. E já com relação ao ângulo para aplicar, a 90 graus pode ser para adultos ou 45 para crianças e adolescentes. E se for alguma pessoa também, um adulto com escassez, bem emagrecido do tecido subcutâneo nos locais de aplicação, também 45 graus, que é mais deitadinha a seringa, então. 8 milímetros, então, a agulha do tamanho de 8 milímetros, ela é não indicada para crianças e adolescentes. Tem um risco de aplicação intramuscular, né? Então, não se indica. A prega subcutânea também é indispensável, também o ângulo é 90 graus para adultos e 45 para crianças e adolescentes. E a de 12 e 13 milímetros, ela tem um risco de aplicação intramuscular em todos os indivíduos, né? A prega subcutânea é indispensável para todos os indivíduos, até os pacientes obesos, bem obesos, precisa fazer ângulo, deitar ela, não fazer 90 graus, né, a aplicação, e tem um alto risco de aplicação intramuscular em todos os pacientes, né? Então, pelo que a gente viu lá, de acordo com o estudo anterior, não teria necessidade, né? Todos os indivíduos poderiam usar de 4 milímetros, né? Não quer de 4, vai de 5, tá, ok, pode ser de 5, mas não tem necessidade de ser maior que isso, né? E isso tá... Então, aqui eu trouxe um resuminho, só para a gente resumir, então, o que a gente viu aqui das canetas e das seringas, tá? Então, assim, a caneta descartável, né? Uma caneta de insulina que tem uma concentração 100 unidades por ml, a caneta sempre vai ser 3 ml, com exceção daquela que é mais concentrada, tá? Mas, se não, todas as canetas, de forma geral, é 3 ml. Se a concentração da insulina é 100 unidades por ml, a caneta tem 300 unidades no total, né? Vou usar a caneta descartável, preciso da caneta e da agulha, né? Lembrem, aquela única insulina que é mais concentrada, então ela é caneta também, ela tem 1,5 ml de volume, tá? Aquela caneta. Já com relação à caneta permanente, né, o refil também, a gente chama de carpule ou refil, é a mesma coisa, tá? Que vai dentro da caneta, também tem 3 ml. Então, se a insulina é 100 unidades por ml, cada refil tem 300 unidades, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente vai calcular para o paciente quantas canetas ele precisa para o mês inteiro, a gente precisa saber fazer esse cálculo, né? Precisa saber quantas unidades eu tenho no carpule, quantas unidades eu tenho na caneta, né? E o frasco de 10 ml, numa concentração, então, de 100 unidades por ml, eu tenho 1.000 unidades em cada frasco. E aqui eu trouxe um estudo interessante, assim, só para a gente ter uma ideia de como a gente estava no Brasil e com relação ao mundo,
Claro que esse estudo foi em 2014, 2015, né? No último ano a gente teve mais canetas disponíveis para todo o Brasil, principalmente no último ano, né? A gente já tinha um pouco antes. Então, claro, nosso cenário hoje é um pouco diferente, mas em 2014 e em 2015, olha como é que a gente estava, né? Com relação à caneta. Esse estudo, ele incluiu 42 países, 13.289 pacientes, né? E ele mostrou que, com relação à utilização de caneta, então, no mundo, 86% dos pacientes usavam a caneta, e no Brasil era 17%, né? A maioria usava seringa. Aqui eu trouxe esse dispositivo, ele não é um método de aplicação, tá? Mas ele é um dispositivo para auxiliar a aplicação, né, com o método da caneta ou o método da seringa, né? Um dispositivo recente, ele está no Brasil há pouco tempo, ainda não tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, nas principais farmácias, hoje o paciente consegue só pela internet por enquanto, tá? Ele tem um custo em torno de R$ 500, 10 unidades, mas é um dispositivo que é para aplicação, para auxiliar. Ou seja, o paciente coloca ele vai trocar a cada 72 horas e o paciente vai aplicar ali. Não precisa se preocupar, sempre vai aplicar no mesmo local, no dispositivo a insulina, né? Então, há relatos dos pacientes que, com relação à adesão, porque facilita a aplicação, dói menos, o paciente não se preocupa em ficar cada aplicação aplicando, fazendo o rodízio, ele sempre vai aplicar ali. Só que esse dispositivo é trocado a cada 72 horas. E sim, cada troca tem que fazer o rodízio da colocação do dispositivo, né? E só podem ser usadas agulhas entre 5 e 8 milímetros. Pode ser usado esse dispositivo em adultos e crianças, né? E se recomenda, se o paciente precisa aplicar 2 tipos de insulina, injetar primeiro a insulina de ação rápida e depois a de ação prolongada. E entre as duas, respeitar pelo menos 60 minutos, né? Então, eu trouxe aqui esse exemplo desse dispositivo só para a gente, né, ver, é uma novidade que a gente tem, mas ele não é um método de aplicação, ele é um dispositivo para auxiliar os métodos, tá? E o que hoje o SUS oferece, né? Então, para a pessoa com diabetes, né? O que a gente tem hoje disponível para o paciente receber pelo SUS, né? Então, de acordo com a lei federal 11.347, os pacientes têm, então, direito a medicamentos para o tratamento do diabetes, materiais para aplicação dos medicamentos, monitorização, né? Então, hoje, insulina NPH irregular, o paciente consegue pela unidade básica de saúde, o paciente consegue pela farmácia popular, o programa que tem na rede privada, né? Também o paciente pode conseguir o refil da NPH irregular, na farmácia popular, na rede privada, mas ele não consegue a caneta permanente, ele precisa comprar a caneta permanente e as agulhas, né? Mas em 2018, então, nós tivemos também um avanço com relação aos análogos de insulina de curta duração, foram disponibilizados no Brasil para pacientes com DM1, né? Então, claro, tem alguns critérios lá para o paciente receber, né? Mas nós temos hoje disponível, então, para pacientes com DM1. Em 2019, foi incorporado os análogos de insulina de longa duração, né? Então, para os pacientes a receber, então, de longa duração, né, os DMI, pacientes com DM1, só ainda, claro, quando é incorporado, tem alguns trâmites após, né, tem licitação de preço e outras etapas, né, então ainda não está disponível, mas já foi aprovada a sua incorporação. E lembrando que aqui no estado do Rio Grande do Sul, também para pacientes com DM1, que né, tem alguns critérios, né, para esses pacientes, tem também disponível através da Secretaria de Saúde do Estado, né, os análogos de longa duração e de curta duração, então, né. E em 2020, nós tivemos um grande, né, avanço com relação às canetas de insulina descartáveis para NPH irregular, né, então, tanto as canetas e as agulhas para pacientes com diabetes tipo 1 e 2, né, então, pacientes até 16 anos e pacientes com mais de 60 anos conseguem retirar na farmácia, então, do município, a NPH irregular em caneta descartável,
né? Então, esse foi um grande avanço, né, com relação ao tratamento para os pacientes com diabetes. Então, a gente viu o que até agora? A gente viu os tipos de insulina, né, que o paciente pode usar, ouviu um pouco das especificidades de cada insulina, e a gente viu os métodos, né? E por que isso é importante? A gente está lá na farmácia, né? Vamos imaginar o farmacêutico lá na farmácia. Quando o paciente chega com a receita, com o medicamento, com a insulina prescrita, o farmacêutico pode mostrar as opções, os métodos que esse paciente tem para utilizar, né? E sempre individualizando sempre essa orientação precisa ser individualizada, né? Porque alguns pacientes conseguem, por exemplo, aqui mais de 60 anos, a NPH irregular, ele consegue a caneta descartável. Mas se o paciente tem 50 anos ainda, ele não consegue a caneta descartável. Mas ele pode conseguir o refil da NPH irregular pela farmácia popular, né, na rede privada, e comprar só a caneta e as agulhas. Mas às vezes o paciente não tem condição de comprar todo mês as agulhas. Então, esse é o nosso desafio, é a gente individualizar a orientação para cada paciente, né? Então, por isso a gente tem que saber os métodos disponíveis, o que a gente tem disponível no SUS para cada paciente, né? E não só o farmacêutico na dispensação, o farmacêutico no hospital, né, na orientação de alta de cada paciente começa no primeiro dia de internação, né, principalmente pacientes que vão para casa usando insulina, né, então é importante esse aprendizado durante a internação, também antes dele ir para casa, saber quais os métodos que tem para aplicar, né, então o farmacêutico pode contribuir nesses esclarecimentos e nessa orientação. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a administração, né? Então, a gente sabe que a via subcutânea é a via de administração usual, né, da insulina injetável, né? Mas também dá para ser aplicado intramuscular ou endovenosa. Mas em que situações se aplica intramuscular e endovenosa as insulinas, né? Então, em urgências, principalmente em pronto-socorro, em locais que não tem disponível insulina de ação rápida, em lugares que não tem disponível análogo de insulina de ação rápida, pode ser optado por intramuscular. Mas intramuscular somente pode ser aplicado insulina de ação rápida, tá? NPH não pode ser aplicado intramuscular, tá? Então, mas é mais raro, tá, pessoal? Mas eu trouxe aqui que sim, pode ser aplicado, mas né, nessas situações. A insulina endovenosa também pode ser usada em hospital, né? Então, para controle da hiperglicemia em paciente crítico, né? Então, também endovenoso somente insulinas de ação rápida, tá? Insulinas de ação prolongada não se administra endovenoso, tá? E geralmente em hospital é para paciente crítico, aquele paciente que tem critérios para protocolo de insulina EV, tá? Mas paciente ambulatorial, via de regra, é subcutâneo. E onde é que o paciente pode aplicar, então, a insulina? Quais são os locais que a gente tem recomendados para aplicação de insulina? Então, o que a gente tem hoje preconizado é abdômen, pernas, braços e nádegas, tá? Então, no abdômen, 3 dedos do umbigo nas regiões laterais, nas pernas, região frontal e lateral externa, 3 dedos abaixo da virilha, 3 dedos acima do joelho, né? Lembrem que não é na perna, na parte de dentro, pessoal, isso tem muita troca, tá? É na parte externa, né? Na lateral externa, tá? Da perna, não é na parte de dentro, a parte interna da perna é bastante vascularizada, então não é recomendado, tá? Nos braços, na região posterior, 3 dedos abaixo da axila, 3 dedos acima do cotovelo, né? Então, geralmente naquela gordurinha embaixo do braço, e nas nádegas, na região superior externa, né? É outro local, então, que pode ser aplicado. Mas e tem diferença na velocidade, então, da absorção da insulina com relação ao local? Né? Então, assim, o que a diretriz da Sociedade Brasileira até traz, que o abdômen tem uma velocidade discretamente maior do que os braços, que é um pouquinho maior do que as coxas, e que a velocidade é um pouquinho maior do que as nádegas, tá? Ele traz que é discretamente maior.
Também se traz a informação que análogos de insulina, a absorção é semelhante em todos os locais de aplicação, né? E com relação aos locais de aplicação, um ponto muito importante que eu trago aqui e reforço para vocês, quando a gente faz a orientação para o paciente, é o rodízio. O rodízio é muito importante, está diretamente ligado às complicações cutâneas, principalmente nos pacientes, tá? Sempre a gente tem que orientar o paciente de uma forma, né, que claro, sempre individualizando a orientação, né? A gente tem que ver o entendimento do paciente, esclarecimento e ver uma maneira que, para sugerir para ele fazer o rodízio, né? É importante aqui, a gente tem dos quadrantes também, tem várias sugestões de rodízio, mas ele sempre tem que respeitar 1 centímetro da distância da última aplicação, pelo menos, né? Então, sempre 1 centímetro da última que foi aplicada. Também nós temos outros fatores que podem interferir na velocidade da absorção da insulina, né? Nós temos uma velocidade da absorção da insulina aumentada, por exemplo, no exercício físico, quando a temperatura ambiente está elevada, febre, banho quente, compressa quente, massagem no local da aplicação, isso aumenta a velocidade de absorção, e quando a gente tem uma velocidade de absorção de insulina aumentada, a gente tem um risco maior de hipoglicemia, né? Então tem que ter cuidado, por isso é importante a gente saber dessas informações. Assim como nós temos uma velocidade de absorção diminuída quando em situações de compressa fria, banho frio, desidratação, né? Que tem um risco aumentado de hiperglicemia, né? Ao contrário, né? Então, pessoal, até aqui a gente viu, então, só retomando os tipos de insulina, quais os métodos que o paciente tem para aplicar, o que ele pode adquirir no SUS, né, onde ele pode administrar insulina, né, alguns cuidados com os locais de aplicação. E aqui, então, rapidamente a gente vai ver sobre a parte da administração de insulina, tá? Então, a gente tem a parte com a seringa e a parte com a caneta. Lembrando vocês que o enfoque dessa apresentação hoje é a gente direcionar para as canetas, tá? Então, aqui eu vou passar rapidamente sobre as seringas também acredito que seja de maior conhecimento de todo mundo, né? A gente já está mais acostumado com ela, né? Mas, claro, sempre, no momento da aplicação, lavar as mãos, separar o material, né, que é necessário para aplicar, retirar a insulina da geladeira 15 a 30 minutos antes, né? É importante, insulina gelada, ela vai doer um pouco mais para a aplicação, né? Então, isso ajuda a reduzir o desconforto. Se for uma insulina NPH, lembrar de homogeneizar, né? Então, sempre NPH homogeneizar, né? Pelo menos umas 20 vezes, levemente, não agitar muito forte, senão forma bolhas, né? Se for seringa, então, aqui na aplicação da seringa, introduzir o ar na seringa de acordo com a dosagem, né? Eu vou aplicar 20 unidades, vou introduzir o ar lá no 20 e colocar o ar de volta no frasco, né? Injetar o ar que estava na seringa para dentro do frasco com um movimento firme, virar ele e aspirar lentamente a insulina, né? Retirar bolhas de ar, né, quando a gente aspira ali a insulina, né, e acertar a dose. Observar o local de aplicação, né, sempre cuidar para que a pele deve estar limpa, evitar feridas, cicatrizes, né, fazer a prega, lembrem que a agulha de seringa sempre é maior que 6, né, então 6 também já tem que fazer prega, então sempre quando o paciente for aplicar com seringa, sempre fazer a prega, cuidar lá o ângulo, se é 90 ou 45 graus, né, de acordo com o tamanho das agulhas que a gente viu antes, né, injetar insulina, contar até 5, pessoal, contem 5, 10 segundos antes de tirar a seringa e desfazer a prega, tá? Então, sempre contar, então, injetei, conta até 5, aí tira a seringa, desfaz a prega. Não se deve massagear o local de aplicação, mas às vezes tem um pouquinho de sangue lá do local. O que o paciente pode fazer é apertar suavemente, pressionar suavemente com o dedo ali o local, mas não fazer massagem, né? Então, esses são alguns cuidados, rapidamente, né? Só mencionando sobre a aplicação, então, com a seringa.
né? E lembrando aquilo que a gente falou antes, se for misturar as insulinas para ter uma aplicação só, primeiro, então, aspirar, puxar sempre a de ação rápida e depois a NPH. Lembrem que os análogos de ação longa e prolongada não podem ser misturados, tá? E o que a gente pode misturar é regular e NPH ou análogo de ação rápida e NPH. E aqui, então, com relação à administração de canetas, tá? Então, aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? E depois também, conforme for, vocês também vão passando as dúvidas de vocês, tá? Lavar as mãos, né? Separar o material, verificar o rótulo de insulina, validade, é uma grande dificuldade, a maioria dos pacientes não cuida da validade. A validade, quando a gente começa a usar uma insulina, não é a mesma do fabricante, ela é reduzida, né? Então, a maioria dos pacientes não identifica quando abrir o frasco, a caneta, né? E essa é uma dificuldade na grande parte dos pacientes. E principalmente, pessoal, esse ponto reforcem muito, verificar o rótulo, verificar se está com a insulina certa. As insulinas que hoje a gente está tendo disponível, principalmente as canetas agora oferecidas pelo SUS, de NPH irregular, elas são bastante semelhantes, tá? Então, assim, mais atenção ainda para não aplicar a insulina errada. Terceira etapa, então, retirar a tampa, né? Então, retirar a tampa. Ao retirar a tampa, verificar o aspecto da insulina no visor, tá? As insulinas, elas têm aspecto límpido, incolor, exceto a NPH, tá? A NPH é a única que tem o aspecto de suspensão, que é leitosa. Fora essa, todas é límpido e incolor. É uma característica, então isso também é importante a gente observar antes de aplicar a insulina. E com relação ao NPH, eu digo para vocês que acontece muito, os pacientes abrem, acham que está estragada a insulina, né? Porque, claro, a insulina, depois que a gente homogeneizar, ela vai ficar misturadinha, vai ficar leitosa, mas às vezes o paciente abre, é uma suspensão, ela está dividida, né? Então, ela aparece, às vezes, o paciente vem lá na farmácia, mas não está estragada a insulina, precisa trocar, né? Então, isso acontece bastante. Então, se eu for aplicar a insulina IPH, lembrem sempre, né, de orientar, homogeneizar, né, então pelo menos 20 vezes. Com a caneta, a orientação é mover o sistema de aplicação para cima e para baixo, né, vagarosamente, cuidem para não agitar muito, senão forma bolha, né, e pelo menos 20 vezes observando o aspecto leitoso, se for a insulina NPH. Se não for a NPH, não precisa homogeneizar, tá? Inserir, então, a agulha, né? Remover o lacre da agulha, rosquear na caneta. A agulha, ela vem com um papelzinho, né? Que é o lacre, que a gente remove, né? Então, vai rosquear com essa tampa externa. Essa tampa externa, a gente guarda. Por quê? Quando eu for retirar ela, a agulha depois da aplicação, a gente precisa colocar de volta para nos auxiliar para tirar, tá? Então, lembrem sempre de guardar a tampa externa. Depois que eu retirei a tampa externa, eu vou retirar a tampa interna, que tem outra tampinha aqui. E essa tampinha eu posso descartar, né? A gente não se o paciente for reutilizar a agulha, a gente não orienta a colocar de volta essa, porque tem risco dele se picar, fácil de entortar a agulha, né? Então, essa tampa interna pode ser descartada, tá? Verificar o fluxo de insulina, isso é importante, pessoal. Como que o paciente vai verificar o fluxo de insulina? Às vezes, o paciente pode pegar uma agulha obstruída, né? Então, por isso que é importante colocar lá 2 unidades na caneta, virar a ponta para cima, dar uma batidinha ali para se tiver alguma bolha subir para cima, mas, né? E verificar esse fluxo, por quê? Eu digo para vocês por experiência, sim, acontece de ter agulhas obstruídas, enfim, com defeito, e não sair nada de insulina, né? Então, imaginem o paciente, se não fizer esse teste, vai achar que aplicou a insulina e não aplicou. Se for um paciente DM1, principalmente, a falta de uma insulina pode dar uma consequência grave, o paciente pode entrar até em cetoacidose, né? Então, é bem importante esse cuidado da verificação. E quando tu colocou lá 2 unidades e apertou o botão injetor,
da caneta, tem que aparecer uma gota lá na ponta da agulha, né? Se não aparecer, repete até 6 vezes com aquela agulha. Repetiu 6 vezes, colocando 2 unidades e apertando. Não deu certo, não apareceu a agulha, uma gota lá na ponta da agulha, troca de agulha e repete o processo. Gabriela, Oi. em relação a essa questão da verificação das duas unidades, né, é algo bem importante, mas que às vezes causa um pouco de polêmica, né? Que é importante a gente ressaltar que as pessoas às vezes questionam esse desperdício, digamos assim, de cada vez que foram aplicadas as duas unidades. Mas acho que é importante ressaltar que o farmacêutico, quando for calcular quanto disponibilizar para o paciente, já colocar essas duas unidades no cálculo, né? Na quantidade que vai ter que disponibilizar. Isso. É importante, assim, eu digo, Agnes, por experiência, assim, já aconteceu pacientes que vieram 2, 3 dias depois, eu acho que tá estranho, a caneta não mudou o volume, e a agulha estava obstruída, o paciente estava achando que estava aplicando, então acontece. É claro, não é comum, tá? Muito comum, mas pode acontecer, né? Então, sempre se recomenda, né? Essa verificação, então, do fluxo ali de uma ou duas unidades. Uhum. Temos uma pergunta também sobre isso no chat, sobre se essa gota ela precisa ser limpa antes da aplicação. Momento que não precisa, né? Não. Jamais a gente vai encostar na ponta da agulha, tá? Então, assim, se a gente encostar na ponta com o dedo, a gente está contaminando. Não, nunca encostem, nunca limpem, tá? Na verdade, assim, ó, ela vai sair, né? Então, assim, tu colocou lá uma ou duas gotas, ela vai sair. Quando o paciente for aplicar de novo, já saiu, já soltou da ponta, tá? Então, nunca limpem ponta de agulha, tá? Jamais. E a Helena também pergunta se for usar a mesma agulha, precisa fazer o teste de fluxo novamente na próxima aplicação? Olha, se for, por exemplo, de manhã e de. Claro, o ideal sempre seria fazer, mas, por exemplo, o paciente aplicou 8 horas e meio-dia, né? Tu pode reavaliar, né? Se não faz muito tempo, mas o ideal sempre é toda a aplicação, porque a insulina ela pode cristalizar, tá? Eu recomendaria sempre, quando for aplicar, pelo menos uma unidade colocar, tá? Mas porque a insulina pode cristalizar e pode obstruir. Até sobre reutilização de agulha, assim, a gente pode falar um pouquinho melhor no final, tá? Que isso também é polêmico, né? Um pouco polêmico, a gente ainda não tem alguns consensos definidos, né? A gente pode também vir a falar mais um pouquinho ali. Uhum. Aí depois, então, selecionar a dose, girar o seletor de dose para selecionar o número de unidades que deseja se injetar, selecionar o local de aplicação, observe o local de aplicação da insulina, a pele ela deve estar limpa, né? Então lembrem de evitar aplicar em feridas, cicatrizes, fazer a prega, então se a agulha for maior ou igual a 6 milímetros, né? Aquelas orientações lá para cada agulha, e injetar a dose pressionando então o botão injetor completamente até o zero, tá? Então sempre é importante a gente ver o visor da insulina aqui. Sempre é importante ver aqui da dose, tá? Da caneta, como aqui na foto, ó. Sempre enxergar quando ver ela, porque quando vocês apertarem o botão injetor, ele vai até o zero. Então é importante estar visível e segurar de uma forma firme, ó. Vocês podem observar que aqui, ó, a forma como ela está segurando aqui é uma forma firme de segurar a caneta, porque se tu segurar a caneta só com 2, 3 dedos, tu não tá firme, pode tremer, pode machucar ali a aplicação. Então, se tu tá segurando firme, com uma agulha pequena, é tranquilo a aplicação. Né? Agora, se tu não está segurando firme, o paciente pode tremer, pode machucar mais. Né? Então, sempre também observar ali o zero, quando apertar o botão injetor, observar para chegar até no zero. Depois que eu apliquei a insulina, tá? O que é importante? Esperar 6 segundos pressionando o botão injetor. Gente, isso é importante. Administrou lá, tá? A insulina.
segura apertado o botão injetor 6 segundos antes de tirar a caneta ali, a agulha, do local da pele, tá? Esses 6 minutinhos é importante para absorver bem, porque sempre, se eu tirar em seguida, ele pode ter refluxo ou voltar um pouquinho. E insulina é uma quantidade pequena. Essa quantidade que pode voltar, ela pode fazer diferença, né? Então, espera os 6 segundos, pressionando o botão injetor, retira a agulha da pele e solta o botão injetor e desfaz a prega, tá? Se fez prega. Se não fez prega, porque está aplicando com agulha de 4 milímetros, tá ok, não se preocupa ali com a prega. Tá? Então, cuidem sempre dos 6 segundos. Lembrem de não massagear o local da aplicação. Se aparecer sangue no local, pressionar levemente, mas não massagear, tá? E retirar a agulha da caneta, usar a tampa externa. Lembrem aquela tampinha que a gente guardou? Agora coloca aqui para rosquear e tirar a tampa, então, da caneta, tá? Importante, uma informação importante, pessoal, uma dica. O paciente vai usar a agulha de novo. Eu vou deixar a agulha na caneta. Não, nunca deixem a agulha na caneta, porque é um canal de ar, isso facilita a formação de bolha. Vai vazar sempre um pouquinho de insulina. Insulina pode cristalizar ali na agulha, né? Então, sempre tirem. Se for usar de novo a agulha, rosqueia, tira ela, guarda no local adequado, que não tenha contato com sujidade ou no estojinho da caneta, tá? Então, cuidem isso. Com relação à reutilização, tá? Então, assim, isso é um pouco polêmico com relação às agulhas. A gente ainda não tem um consenso bem definido com relação ao que é recomendado. Quantas vezes é recomendado se reutilizar a agulha para aplicação, tá? Então, assim, o que a gente tem de estudos hoje são estudos que baixa qualidade metodológica. A gente não tem uma evidência ainda forte com relação a isso sobre as respostas, se pode ou não pode, tá? O que a Sociedade Brasileira de Diabetes, o fabricante, a Anvisa preconizam é que não seja reutilizado a agulha. O Ministério da Saúde traz no protocolo até 8 vezes, né? A reutilização, a gente sabe que na prática hoje os pacientes precisam reutilizar, que não tem agulha para cada aplicação, né? Então, o que eu sempre recomendo? Mas quantas vezes eu falo para o paciente usar? Isso precisa ser bem individualizado, tá? Vai ter que ser observado as condições de higiene do paciente, né? Então, as condições de higiene, se o paciente tem alguma infecção, né? Então, assim, eu procuro recomendar, assim, um dia. Então, um dia ele tem 3, 4 aplicações, 5 aplicações. Troca uma por dia, tá? Ou até 5 aplicações. Eu sempre sugiro isso, tá? E observando também o detalhe de, é um paciente idoso que treme bastante para aplicar. Quando ele treme bastante, entorta fácil a agulha. Se ele for usar de novo, vai rasgar, vai machucar, né? Então, observem. Então, isso é uma orientação individualizada para cada paciente, tá? Inclusive, o nosso grupo de pesquisa, a gente está desenvolvendo um trabalho, um ensaio clínico, para a gente ter uma resposta com relação a isso, né? Esperamos, né, Agnes, que daqui a um tempo a gente consiga finalizar e ter respostas. Então, Gabriela, oi. também surgiu uma dúvida quanto à troca de marca da insulina, né? Considerando o mesmo tipo de insulina, quando troca a marca, pode ocorrer variações nos resultados da glicemia? É que assim, troca a marca, por exemplo, para trocar a marca só se for Glargina, que daí é o biosimilar a Basaglar e a Lantus, né? E biosimilar, a gente sabe que é diferente, não é é diferente de um medicamento referência genérico, né? Não, daí só acompanhando para ver pode acontecer uma variação. De NPH também, né? Então, assim, tem que ser observado, né? Então, não é para ter variações distintas, não é para ter uma variação muito alta, mas, por exemplo, da NPH, se tu mudou a marca, observa, né? E relata para o médico endocrinologista, tá? Então, a gente pode ter situações dos biosimilares ali da Glargina, e pode ter sim da NPH e da regular, né? Mas tem que ser observado, mas não é para ter uma variação muito, né, grande assim. Se ocorrer, precisa verificar com o médico, né, se tem necessidade de algum ajuste de dose, né? Eu sempre sugiro assim, o ideal sempre manter a mesma marca,
né? Eu sempre mantenho a mesma, sempre procura, sempre, né? Sempre que possível, sempre a mesma. Então, aqui, pessoal, vendo aqui com relação às complicações, tá? Então, cutâneas, a aplicação de insulina pode nos trazer algumas complicações cutâneas nos locais de aplicação, né? Então, o mais comum aqui são as equimoses, hematomas mais difícil, que seria uma extensão maior, mas sim, já vi, né? Principalmente pacientes anticoagulados, né? Tem um risco maior, né? Então, para evitar isso, principalmente rodízio, né? O cuidado ali com a reutilização ali com a agulha, né? Então, aquele paciente que treme bastante, eu já vi um caso, uma vez, um senhor que ele tremia muito, ele tinha Parkinson e ele se aplicava e ele trocava uma vez por semana a agulha. Então, era bem assim, complicado ali os locais, bastante feridas, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Observar o paciente, então, por isso, sempre orientação individualizada para cada paciente. E o rodízio faz a diferença aqui com relação às complicações cutâneas. Também a questão do ângulo. Lembrem que algumas agulhas, né, 8 ali, principalmente a 8, ali tem a questão do ângulo, se é 90, 45 graus. Tem pacientes que ainda usam 12 milímetros, né, principalmente pacientes com mais idade, eles são um pouco mais resistentes. Eles acham que para fazer efeito a agulha tem que ser maior, para fazer efeito a insulina tem que ser uma agulha grande, para ter certeza que entrou a insulina. Isso é uma realidade. Claro que aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar isso, mas isso proporciona sim mais complicações, mais hematoma, né? Então, para ajudar ali a reduzir, é respeitar lá o ângulo adequado para aplicação com aquela agulha, fazer o rodízio, fazer a prega, né? Então, esses cuidados ajudam ali a reduzir o hematoma. Já com relação à dor e inflamação, com relação à dor, a gente consegue amenizar, sim, tirando principalmente a insulina, tirando ela uns 15, 20 minutos, até meia hora ali antes da aplicação da geladeira, né, do refrigerador, né, que isso auxilia, então, para doer menos, arder menos, tá? Inflamação, isso é menos comum, isso é difícil, assim, mas pode acontecer, então isso também está relacionado ali aos cuidados, né, higiene de cada paciente. E aqui, outra complicação cutânea são as lipodistrofias. Nas lipodistrofias, nós temos a lipoatrofia e a lipohipertrofia. A lipoatrofia seria esse afundamento, isso é raro, assim, né? Eu digo que poucas vezes eu vi isso nos pacientes, né? Alguns estudos trazem relato que pode estar relacionado à mistura das insulinas, mas isso não tem nada de evidência forte, assim, mas né, estudos melhores comprovando isso, né? Então ainda não. E é mais raro, a lipoatrofia é mais raro nos pacientes. Já a lipohipertrofia é um carocinho ali, é mais saliente. E a lipohipertrofia, ela pode ser visual como palpável, né? Às vezes o paciente tem o carocinho, mas a gente vai identificar fazendo a palpação, né? E aqui é muito importante a gente cuidado, por quê? O paciente, muitos pacientes, eles gostam de ficar aplicando em cima desse caroço, né, ali, porque dói menos. E o que acontece? Se aplicar ali em cima da lipohipertrofia, a insulina, ela tem a sua ação modificada, o tempo de ação modificado, a sua farmacocinética modificada, né? Então, isso pode levar a hiperglicemia, a hipo, porque uma insulina de ação rápida vai demorar para fazer o seu efeito, né? Tempo depois que o paciente já comeu. Então, é um cuidado e uma orientação bem importante, tá, pessoal? A verificação ali dos locais de aplicação da insulina, tá? E se o paciente tiver uma lipohipertrofia, que às vezes pode ser palpável e não visual, orientar ele para não aplicar ali, porque ele vai sumir, tá? Então, só falar para o paciente ter esse cuidado para não aplicar até sumir, né? E quando em algum momento ele vai sair ali esse carocinho, tá? E aqui eu trouxe um estudo assim, interessante, ainda aquele estudo sobre, que a gente falou antes, que foi multicêntrico em 42 países, aqui é um dado do Brasil, né? Então foi feito em 42 países, aqui no Brasil foi incluído mais de um centro, incluiu aproximadamente 250 pessoas e 27% dos pacientes com DM1 e DM2 apresentavam lipohipertrofia. E desses, 39% relatavam injetar na lipohipertrofia às vezes ou sempre.
né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter que olhar também os locais de aplicação, né? Perguntar para o paciente, às vezes, falar, o senhor tem algum carocinho onde o senhor aplica, né? Que facilita, porque não é fácil a gente identificar, né? Isso é com a experiência, né? Alguns treinamentos com dermato, mas o paciente vai falar, eu tenho um carocinho aqui, sim, eu gosto de aplicar aqui, ou ele pode, alguns pacientes podem falar, não, eu tenho um carocinho, mas eu não estou mais aplicando. Ótimo, então, isso aí, não aplica que ele vai, com o tempo ele vai sumir. Então, é importante esse cuidado e essa orientação. As insulinas, então, têm validade, né? Então, lembrem que a insulina, quando a gente começa a usar, ela não é a mesma validade do fabricante. E isso é uma grande dificuldade da maioria dos pacientes, tá? Então, a lacrada geralmente é 2 a 3 anos, né? Ela deve ser conservada, refrigerada. A insulina em uso, frasco e caneta descartável, pode ser armazenado sob refrigeração, né, entre 2 e 8 graus, e em temperatura ambiente até 30 graus. Então, estou usando o frasco, estou usando a caneta, posso deixar em temperatura ambiente? Pode, mas só cuidado, por exemplo, em Porto Alegre, a gente chega a 40 e poucos graus, né, então tem esse cuidado que temperatura ambiente é até 30 graus. Geralmente, varia de acordo com cada fabricante, mas após a abertura da insulina, é 4 a 8 semanas, tá? E com relação à caneta recarregável, contendo refil, se recomenda que não coloque na geladeira, tá? Que seja, deixe armazenado em temperatura ambiente até 30 graus. Tá, então o refil sim vai ter validade 4 a 8 semanas também, dependendo do fabricante, após a abertura então, né? A caneta recarregável, por que que ela não pode ir para a geladeira? Lembrem que caneta recarregável é a mesma de permanente, tá? É aquela caneta que a gente põe sempre o refil, troca só o refil, tá? Porque essas canetas, geralmente elas têm partes de metal, e se a gente ficar armazenando na geladeira, oxida, pode perder a qualidade da caneta, né? Então, não se recomenda que a caneta permanente vá para a geladeira, para o refrigerador. Mas está muito quente, está 40 e poucos graus, o que que eu faço? Abre ela e coloca o refil na geladeira, no refrigerador, né? Então, mas não a caneta, tá? E só lembrando, pessoal, assim, aqueles cuidados básicos, orientações básicas de quando a gente fala em medicamento refrigerado, jamais armazenar na porta, né? Nunca armazenem um medicamento, uma insulina refrigerada na porta, porque varia muito a temperatura. Também tenha cuidado para não armazenar bem em cima, porque bem em cima do refrigerador é próximo ali do congelador, pode congelar, enfim. Então, o melhor lugar é em cima daquela gaveta que a gente tem embaixo da geladeira, né, de legumes, ali em cima, tá? E também é importante a gente se atentar para o descarte correto, né, dos insumos. Então, o que até a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é que insumos perfluorocortantes e contaminantes sejam descartados dentro do descarpaque, né, de um recipiente adequado, ou o paciente não tem o descarpaque, um recipiente com paredes rígidas e resistentes à perfuração, né? Então, orientar esse descarte adequado é importante. A gente vê que ainda muitos pacientes descartam no lixo comum em casa, né, onde alguém vai retirar o lixo, se pica. Então é importante esse cuidado. As canetas recarregáveis, sem o refil da insulina, tá? Lembrem aquela recarregável, tirei o refil, ela pode ser jogada quando? Vou trocar a caneta permanente, a recarregável, né? Tiro o refil, ela pode ser jogada no lixo comum, tá? Descartada no lixo comum, mas sem o refil da insulina, tá? E tampas das canetas descartáveis também, elas podem ser descartadas no lixo comum também. E falando um pouco, a gente fala em insulina, né? Tem a questão da monitorização, né, capilar. O que se recomenda, né? Então, assim, com relação à monitorização, tá? O que a gente tem hoje de recomendação das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Americana, né, de Diabetes, que pacientes com múltiplas doses de insulina, então,
monitorem antes das refeições, lanche, hora de dormir, ocasionalmente pós-refeição, né, pós-prandial, antes do exercício, em hipoglicemia ou antes de tarefas críticas, tá? Mas, de modo geral, no mínimo 3 a 4 vezes por dia, esse paciente, tá? O que que acontece? Aquele paciente que é diabetes tipo 2, está num esquema menos agressivo de insulina, embora use as duas, o médico pode individualizar ali a orientação e falar 2 a 3 vezes, né, a monitorização. Então, a questão da monitorização da glicemia capilar, ela é bem individualizada, mas geralmente pacientes em múltiplas doses de insulina vão precisar medir, principalmente diabetes tipo 1 é 3 a 4 vezes no mínimo por dia, e tipo 2, dependendo se é um esquema menos agressivo ou mais, também 2, 3 vezes, tá? O que que acontece? Às vezes o paciente só está com uma insulina basal ou um antidiabético oral. Para isso, ainda, nessas situações, não se tem um consenso bem estabelecido nas diretrizes. Quantas vezes tem que medir? Então, é bem individualizado, de acordo com a recomendação médica. Por exemplo, o paciente está ajustando a dose do medicamento, o paciente está ajustando a insulina, né? Então, o médico vai orientar o monitoramento, no jejum, antes das refeições, né? Então, é individualizado para esses pacientes, tá? Então, de acordo com a recomendação médica, hoje a gente tem disponível, principalmente aqui os pacientes com múltiplas doses de insulina, o SGMS, né, o sistema de monitoramento contínuo, né, de insulina em tempo real, né, o Libre, a gente tem que o paciente coloca o sensor, né, fica com o sensor, ele só faz a leitura, então isso ajuda bastante para esses pacientes, para não precisar fazer a picada, né, então muitos pacientes que usam insulina, múltiplas doses de insulina, esquemas de tratamento intensivo com insulina, usam esse método, então, que ajuda bastante para reduzir, então, a quantidade de picadas. E com relação à hipo, a hipo é uma das principais complicações que a gente tem com relação à insulina, né? Então, hoje a classificação é faixa de alerta abaixo de 70, a gente considera hipoglicemia, então, abaixo de 70, faixa de alerta, hipoglicemia clinicamente relevante abaixo de 54 e grave quando é abaixo de 54 e o paciente tem perda da consciência, mas a gente já trata aqui abaixo de 70, né? Então, já é recomendado para o paciente. O que é recomendado de tratamento? Adultos se recomenda 15 gramas de carboidrato de absorção rápida, crianças 5 a 10, né? Então aqui tem alguns exemplos, né? Então o que seria 15 gramas, né? 15 gramas, 5 gramas, né? Uma colher de sopa de açúcar dá aproximadamente 15 gramas de carboidrato, um gel de glicose Glinstan, né? Então só para a gente ter uma ideia. E aqui, então, para, fechando, algumas orientações, assim, importantes, né, que são importantes que eu gostaria de reforçar, então, para a orientação farmacêutica. Nunca use o termo diabético, e sim pessoa com diabetes, tá? A gente não pode caracterizar o paciente pela doença, e isso pode fortalecer o estigma com relação à doença, né, o estigma do paciente com relação à doença, tá? Sempre quando a gente orientar, solicite para o paciente repetir o que vocês explicaram, o que foi demonstrado na aplicação, tá? Porque às vezes o paciente vai balançando a cabeça, sim, entendi, tu vai pedir para ele fazer, não entendeu, né? Principalmente agora que a gente está num momento que está disponibilizando caneta para muitas pessoas, né? Então, não adianta eu dar caneta, o melhor método, se o paciente não sabe usar, né? Então, é um momento que a gente está capacitando os pacientes, então, atentem para esse cuidado, orientem e fala, seu João, agora o senhor faz, vamos ver se o senhor tem alguma dúvida, tá? E cuidem para sempre rever e reavaliar alguns procedimentos a cada consulta. Sempre, mesmo que o paciente já faz, eu faço há 20 anos, e gente, por experiência, nesse tempo, assim, nesses 8 anos, os pacientes de 20 anos, de 8 anos, de 10 anos, eles têm dificuldades, vários pontos a gente tem que reforçar, cuidados que eles, às vezes sabem, às vezes esquecem, né? Então, sempre rever e reavaliar alguns procedimentos, tá? Nunca dizer para as pessoas com diabetes tipo 2, se não melhorar o seu controle, vai entrar na insulina. O senhor não está se cuidando, vai ter que usar insulina, né? Insulinoterapia é uma parte
integrante do tratamento, né? A gente não pode enxergar como falha. Então, tem esses cuidados, tá? Que eu sei que volta e meia escapa, e são alguns pontos que eu trouxe aqui para chamar atenção, né, para a gente cuidar. E o correto também é a gente falar aplicar ou injetar insulina e nunca tomar, tá? Tem um cuidado com algumas coisas que podem gerar risco de dupla interpretação. Né? Aquele paciente menos esclarecido, aquele paciente que não é acostumado com medicamento nesse meio, vai ter que começar a usar insulina, né? A gente fala sem querer tomar, o paciente pode chegar em casa e tomar insulina, né? Então, tenham esse cuidado, né? Assim como, por exemplo, a gente tem muito costume, sempre a gente vai orientar, ou tá de jaleco, ou com a roupa, a gente orienta ali o local da aplicação por cima, né, da roupa, mas reforcem para o paciente, o senhor não pode aplicar insulina por cima da roupa, né, porque até por experiência, né, Agnes, a gente teve um caso, uma paciente que aplicava insulina por cima do vestido, né, então nem as coisas óbvias nem sempre são óbvias para todo mundo. Então são coisas que a gente precisa dizer e precisa reforçar, tá? Que são importantes. Aqui também chamar a atenção de vocês, cuidado, reforcem com os pacientes, vejam métodos de sinalizar bem as insulinas, elas são muito parecidas, é bem pequenininho lá escrito regular e NPH, né, então, a cor, mas a cor aqui na caneta, a gente esquece, eu digo por mim, já me falaram, regular é tal cor, NPH é tal cor, eu esqueço, a gente esquece, né, então, na orientação do paciente, tentem colocar adesivos grandes, alguma coisa grande, NPH, regular, né, para não ter o risco de troca. Assim como nas nossas farmácias, sempre procurem não armazenar próximo, deixem bem separadas, porque pode ter o risco da gente sem querer trocar, pode ter o risco de ficar misturada, elas são muito parecidas, tá? Então eu trouxe aqui só para reforçar esse cuidado com relação às canetas e aos frascos, então, de insulinas que são bem semelhantes. Bom, pessoal, era isso, né? A gente gostaria de deixar aberto aqui para dúvidas. Se a Agnes tem alguma coisa para complementar, se tem mais alguma dúvida do pessoal também no chat. Obrigada, Gabriela. Tem mais algumas dúvidas, sim, que eu vou te passar aqui. Para os pacientes que optam por armazenar fora da geladeira, né? O ideal é sempre manter fora, evitando, assim, oscilar a temperatura? Assim, o paciente opta por deixar fora, né? Para não se preocupar 15 a 30 minutos. Mantém, né? Claro, não fica colocando e tirando, né? Então, se vai deixar fora, mantém. Mas está sujeito a, por exemplo, esse final de semana foi a 40 e poucos graus. Então, atentem para isso, tá? Mas é isso, orientação. Pode ficar fora, mas se precisar voltar para a geladeira, pode e deve voltar. Uhum. Também foi perguntado aqui que para pacientes com DM2 em uso de insulina uma vez ao dia, é comum fazer a aplicação à noite? Sim. NPH. Até NPH é uma orientação importante, assim, eu vejo, assim, muitos pacientes, os médicos iniciam à noite até às 22. A NPH, a dose da noite, nunca é antes da janta. Claro, a gente sempre respeita o que está na prescrição médica, o médico às vezes individualiza a prescrição para cada paciente, tá? Mas geralmente se preconiza e se orienta que a dose noturna da NPH seja as 22, porque lembrem que a NPH ela tem um pico de ação. Se a gente aplicar muito cedo a NPH, esse pico de ação cai na madrugada e tem um risco maior de hipoglicemia. Né? Então, geralmente se recomenda que a dose noturna da NPH seja as 22. E sim, muitos pacientes, já vi vários, assim, prescrições, indicações dos médicos do paciente DM2, está fazendo uso do antidiabético oral, inicia a insulina e começa com uma dose, e essa dose à noite. Uhum. Pessoal, que se quiser fazer mais alguma pergunta para a Gabriela, pode ativar o microfone também, ou enviar aqui no chat. Mas eu acho que essas questões que tu pautaste, né, Gabi, são muito pertinentes e dá bastante conteúdo, assim, para realizar as orientações com os pacientes, né?
porque as dúvidas elas são muitas, inclusive da equipe também, né, e dos próprios profissionais que têm que orientar então essa população. E as pessoas elas têm muito receio em relação à insulina, né? A gente viu muito já na oficina o quanto que muitas vezes quando é prescrito a insulina as pessoas ficam tempo sem utilizar, justamente pelo receio da aplicação, né? Receio de ter dor, de não saber realizar corretamente, ou de se auto-aplicar, né? Então são várias questões que acontecem assim. Aqui a Helena trouxe o uso de insulina concomitante com a glibenclamida é comum. De insulina concomitante com glibenclamida. Olha, como a glibenclamida, ela tem um risco, com insulina, geralmente o médico suspende a glibenclamida, porque ela tem um risco aumentado da hipoglicemia junto com a insulina, tá? Então, geralmente se suspende, mas aquela coisa, né, a gente tem que ver também que às vezes o médico tem algumas condutas individualizadas para cada paciente, mas geralmente pelo risco tem um risco aumentado da glibenclamida com insulina, geralmente se suspende. Principalmente idoso, né, Gabriela? Também. Principalmente paciente idoso. Assim, E pessoal, aqui tem uma pergunta da Leila. A agulha, se for utilizada mais vezes, é melhor guardar na geladeira ou pode ser em temperatura ambiente? pode ser em temperatura ambiente, não precisa ser em geladeira. Mas o que, que é importante? Ter o cuidado de deixar no estojinho, em algum estojinho, né? Ter o cuidado de não ter o contato com sujidades, né? Deixar solto em cima da mesa. Não, deixe em algum recipiente, algum lugar guardado. Mas não precisa ficar em geladeira, pode ser temperatura ambiente. Uhum. Inclusive a questão da insulina, né, Gabi? Quanto é importante retirar um pouco antes da aplicação, né? E ter esse cuidado para diminuir a dor e para diminuir também essa a lipodistrofia talvez associada ao gelo, né, do líquido. O que a gente vê que muitas pessoas não fazem esse procedimento de retirar a insulina um pouco antes da aplicação, né? E acabam se queixando de dor. Acho que grande parte, né, Agnes? 70%, né? 70 ou mais, não tira. E se tira 5 minutos, né? Também tem que cuidar isso. Tira, né? Cuida de tirar uns 15, 20 ou meia hora, porque se tu tirou, tá no ar condicionado em casa, tu vê que não ambientou bem, né? Então, gelada, a tendência é arder mais para aplicar. Uhum. E outro ponto que eu percebo que as pessoas não realizam, né, Gabi, que a gente viu ali na pesquisa, é justamente esse ficar com um pouco mais depois da aplicação, com ela ainda injetada na pele, né? Contando aqueles 6 segundos antes de retirar, para evitar que saia algum líquido, né? Então, essa é uma questão que é bem comum. E as pessoas têm muito também a, o costume de realizar aquela massagem logo depois da aplicação, né? Que pode interferir, sim, né, no tempo da absorção da insulina, como tu bem comentou. Então, acho que são muitas informações, né? Eu acho que são informações bastante ricas, né? Que eu acho que vão ser muito importantes no momento que o farmacêutico orienta, então, esse paciente, né? A gente também vai complementar com alguns materiais que a gente vai estar disponibilizando para vocês nos próximos dias, que são materiais que foram feitos e elaborados para justamente orientar, né, essa prática. E eu queria muito agradecer, então, a Gabriela por essa aula, que realmente foi muito esclarecedora. Só elogios aqui no chat em relação à aula, Gabi. Parabéns pelo teu trabalho, né? Parabéns por tu nos esclarecer de forma tão eficaz assim em relação a um assunto que gera tanta polêmica. Trouxe muitas novidades, né? Eu não conhecia aquele mecanismo que auxilia a aplicação de insulina. Então, assim, são várias questões que eu acho que tende a complementar a nossa prática profissional. Muito obrigada, então, Gabi.
Mais uma vez, Agnes, obrigada pela oportunidade. E eu procurei trazer para vocês um pouco da experiência que a gente tem, né, com os pacientes, alguns pontos assim que eu considero mais relevante. E assim, pessoal, a gente nunca vai saber tudo, né? Mas a gente tem que saber aonde buscar. Dúvidas a gente vai ter. Sempre tem, seja com 20 anos de experiência acompanhando pacientes. A gente vai ter, mas a gente tem uma equipe multi, precisa ter junto, né? Recorrer, às vezes, tirar dúvida com algum médico, com um enfermeiro, outro farmacêutico, né? Então, isso é importante também, né? Então, agradeço mais uma vez, estou à disposição também, deixei lá meu e-mail, né? Se alguém também tiver alguma dúvida que eu puder contribuir, era isso, então. Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação de todos, né? Vocês preencheram ali o formulário de presença, então por ali a gente emite o certificado para quem quiser certificação. A aula ela vai estar disponível então no YouTube depois e no Instagram também a gente vai compartilhar. E para quem não conseguiu assistir, né? E paralelo a tudo isso, nós temos então o lançamento dessa campanha, né, pelo cuidado à pessoa com diabetes, que inicia esse mês de novembro, mas vai até o ano que vem, com diversas ações do Cuidar Mais e diversos momentos de formação como esse que a Gabriela pôde estar presente. Obrigada a todos pela presença e até a próxima, então.